O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Mais um programa, a Bíblia no meu dia a dia, agora estreando um novo capítulo, o capítulo 5 do Evangelho de São João, dos versículos 1 até o versículo 18. Abra o seu coração e deixe que o Senhor transforme a tua vida por esse estudo da palavra. Pega a tua caneta, teu marca-texto, teu diário espiritual para você fazer anotação, para você marcar tudo aquilo que o Espírito Santo suscitar no nosso coração por esse estudo da palavra. E que o Senhor nos dê a graça, nos dê a coragem de trazer essa palavra para as nossas vidas. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. E Jesus lhe disse: agora você pode pegar o teu marca-texto e marcar. Levanta-te, o Senhor ordenou, pega a tua maca e anda. E no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua maca. E ele respondeu: aquele que me curou disse: pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse? Pega a tua maca e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha juntado ali. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha, estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. E agora o versículo 17 é um princípio eterno para nós. Pode grifar com o teu outro marca-texto ou com tua outra caneta colorida. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. O versículo 18 também no finalzinho, também é um princípio eterno, porque quando diz aqui, fazendo-se igual a Deus, isso é uma lei imutável. Ele não se fazia como Deus, ele era o próprio Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, este texto que nós acabamos de ler é o texto mais forte, um dos mais fortes que nós temos na Sagrada Escritura. Porque às vezes nós ficamos apegados no personagem da história e nós esquecemos de olhar para nós mesmos. E essa passagem fala muito de cada um de nós. Fala muito das paralisias que eu e você carregamos ao longo da nossa história. E o mais bonito, que Jesus vai aonde a dor está.
Quando nós estávamos lendo lá no início, né? A palavra foi falando que ali havia uma piscina de Betesda, uma multidão de pessoas que precisavam de cura, cegos, coxos, paralíticos. E enquanto muitos procuravam a Deus no templo, Jesus foi ao encontro dos esquecidos. E aqui nós temos duas vertentes. Nós corremos o risco de ficarmos apegados só com a igreja, templo, matéria, e esquecermos da igreja, que é cada um desses nossos irmãos que estão abandonados, jogados na rua, nos vícios. Meus irmãos, Deus não procura os perfeitos. Deus procura os feridos. Eu acho muito bonita aquela citação do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 270, quando diz assim: a misericórdia é a manifestação mais admirável da onipotência de Deus. Quantas vezes nós queremos esconder as nossas dores? Quantas vezes nós sorrimos por fora, mas nós estamos completamente destruídos, paralisados por dentro, pelo o pecado, pelo ressentimento, pela pornografia, pelo medo, pela falta do perdão e principalmente pela falta de fé. E Jesus continua caminhando no meio de nós e perguntando para nós: quer ficar curado? 38 anos aquele homem estava doente. Não era 38 dias, não era 38 meses, meus irmãos. Era praticamente uma vida inteira. E nós vamos entender que esse sofrimento prolongado, ele gera uma doença espiritual chamada acomodação. Quantas pessoas, inclusive nós, se acostumaram com seus pecados, acostumaram a viver longe da confissão, a viver longe da vida de oração, já se acostumaram e sentaram em cima do seu pecado, dessa vida medíocre, e já não lutam mais. Eu gosto também de uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim para nós: a doença mais grave não é a doença do corpo, mas a da alma, quando ela perde a esperança. Meus irmãos, quando nós perdemos a esperança, deixamos de acreditar que Deus pode fazer milagres e nos curar. Hebreus capítulo 11, versículo 1: a fé é o fundamento da esperança daquilo que não se vê. Então, quando eu perco a esperança, eu perco Deus. Aí vem Jesus com aquela pergunta desconcertante. Jesus olha para aquele homem. E se a gente parar na nossa humanidade, a gente fala que é absurdo, né? Como Jesus chega naquele homem e pergunta se ele quer ficar curado? É claro que aquele homem queria ficar curado, mas não é, meus irmãos. Nem todo mundo quer mudar de vida. Há quem prefira justificar os seus pecados, há quem ame a sua escravidão do que a sua liberdade. E o pecado vai criando essa falsa zona de conforto dentro de nós. E o mais lindo, que Jesus, ele não obriga ninguém. Olha que Deus, que Pai amoroso. Ele pergunta, porque Deus respeita a nossa liberdade. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, no parágrafo 1734, a liberdade torna um homem responsável pelos seus atos. E aí nós temos que olhar para dentro de nós e nos perguntar: será que realmente eu quero mudar de vida?
Ou será que quando eu estou aqui ouvindo essa pregação, esse estudo da palavra, eu quero sentir o êxtase, eu quero emocionar, eu quero arrepiar? Ou realmente essa palavra está entrando dentro do meu coração e está me trazendo cura? Nós estamos tão apegados ao sensacionalismo, aos grandes espetáculos, que não traz mudança nenhuma de vida para nós. O paralítico dá desculpas, como eu e você dá desculpa. Senhor, eu não tenho ninguém. Ele não responde a pergunta. Ele apresenta o quê? As desculpas. E nós fazemos igualzinho, meus irmãos. Eu não rezo porque eu não tenho tempo, eu não vou na missa porque eu trabalho, não me confesso porque faz vergonha, eu não mudo porque minha família não ajuda. Sempre existe um culpado. São João Crisóstomo escreve para nós: Cristo não perguntou quem era o culpado, mandou que ele se levantasse. Jesus não negocia com as nossas desculpas. Levanta-te, é a ordem que o Senhor nos dá. Jesus diz apenas: levanta-te, pega a tua maca e anda. Olha a autoridade do Senhor. Meus irmãos, ali não houve oração longa, não houve espetáculo. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo cria aquilo que ordena. A mesma voz que criou o universo agora recria um homem. Santo Cirilo de Alexandria afirma: a ordem de Cristo comunica a força necessária para obedecer. Quando Deus manda, Ele concede para nós a graça. E o catecismo também nos ensina que a graça é o favor, é o auxílio gratuito que Deus nos dá. A maca continua existindo. Jesus não faz a maca desaparecer. Ele manda carregá-la. Meus irmãos, que lição profunda Deus nos dá por essa palavra de hoje. Deus nem sempre vai tirar das nossas vidas as consequências más, negativas da nossa história, mas nos dá força para carregá-las. A cicatriz, meus irmãos, permanece, mas deixam de nos dominar. São Paulo vai nos escrever: quando sou fraco, então é que eu sou forte. E aí, olhando muitas vezes para nós que nos dizemos os religiosos, nós corremos o grande perigo da religião sem a misericórdia. Os fariseus não enxergam o milagre, enxergam apenas que era sábado. Olha que assustador quando nós ficamos apegados à lei, a pedaços de papel, e não prestamos atenção nas ordens que Deus nos dá, naquilo que está saindo da boca de Deus. É assustador quantas pessoas, em vez de ficar felizes com a cura do câncer, com a cura daquele irmão que estava na droga, na bebida, na prostituição, no adultério, na mentira, não ficam felizes. Pelo contrário, não ficam felizes, querem que a pessoa casque fora da igreja. Principalmente quando Deus chama aquela pessoa à conversão sincera, aquela pessoa se abre à graça de Deus. E aquela pessoa começa a dar testemunho de mudança de vida, muitos não se alegram, muitos se entristecem. Mas fulano era assim, fulano fazia tanta coisa, agora Deus curou. Será que Deus curou ele mesmo? A graça estava diante deles. O homem ficou curado depois de 38 anos. Mas em vez deles louvarem a Deus pelo milagre, eles querem discutir as regras. E quando a religião perde a misericórdia, ela deixa de parecer com Cristo. O catecismo nos diz: a lei nova é a graça do Espírito Santo, recebido pela fé em Cristo. O centro da fé, meus irmãos, não é o legalismo, é Jesus.
E depois o mais lindo, Jesus encontra novamente e diz: agora estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E muitas vezes nós não lemos essa frase com profundidade. Jesus mostra para nós que existe algo terrível, pior que uma paralisia física: o pecado. Porque uma doença pode acabar com esta vida, mas o pecado pode nos afastar da vida eterna. São Gregório Magno dizia: a verdadeira saúde consiste em conservar a alma livre do pecado. Cristo não quer apenas restaurar o nosso corpo hoje. O Senhor, por essa palavra, meus irmãos, Ele quer salvar a nossa alma. A verdadeira Betesda hoje, a piscina simbolizava esperança. E hoje nós temos uma Betesda infinitamente maior que a nossa igreja. O sacramento da confissão, a Santa Eucaristia. É ali que Jesus continua a olhar-nos nos olhos e dizer: levanta-te. Quantas pessoas têm procurado soluções em outros lugares, mas evitam o confessionário, querem paz, mas fogem da única fonte da verdadeira paz. Talvez, antes de você começar esse estudo bíblico comigo, você tenha entrado aqui carregando uma marca invisível, uma ferida, um pecado, um vício, uma tristeza, uma falta de perdão. Talvez você esteja há anos dizendo: eu não tenho ninguém, mas hoje Jesus está diante de você e diante de mim. Ele não perguntou há quanto tempo você caiu. Ele perguntou: queres ficar curado? Não espere um outro mover das águas. A água viva está aqui. Não espere sentir algo extraordinário, meus irmãos. Basta obedecer, levante-se, volte para Deus, procure a confusão, procure a confissão, aproxime da Santa Eucaristia, perdoa, recomece. Porque o maior milagre deste evangelho não foi um paralítico andar, foi um pecador ser chamado à santidade. E hoje essa palavra não foi proclamada apenas para aquele homem de Betesda. Ela foi proclamada para mim e para você. Nosso Senhor Jesus Cristo continua passando entre nós, paralíticos da alma, e ainda repete com a mesma autoridade de 2000 anos atrás: levanta-te, pega a tua maca e anda. Não saia desse estudo. Não saia desse estudo, deste encontro, da mesma forma que você entrou. Que a graça de Jesus nos tire da paralisia do pecado e nos conduza à vida nova para a glória de Deus. Que essa mensagem do Senhor hoje realmente ela possa penetrar os nossos corações, nos tirar das nossas mornidões, das nossas escravidões. E que eu e você, hoje, irmão, irmã, possamos experimentar o Senhor, sem desculpas, sem reservas, sem limites, e deixar que o Senhor nos cure. E que eu e você sejamos testemunha da graça de Deus, que Ele vive, Ele reina sobre todos os séculos dos séculos. Amém. Aplique isso na tua vida, buscando a confissão, buscando a Santa Eucaristia, buscando ler mais a palavra, buscando rezar o teu rosário. Só assim, eu e você, nós seremos verdadeiramente curados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.